Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar na sua casa, na sua família. Seja bem-vindo a mais um vídeo com o Jefferson Noronha. Hoje eu vou tratar de um assunto que a gente fala no dia a dia, que a gente já ouviu quando era criança, a gente sempre está ouvindo no meio dos religiosos. Então, o nome do meu vídeo vai ser Ler ou Estudar a Bíblia deixa a pessoa louca? Você já ouviu isso, né? Eu ouvi isso muito antes de ser cristão, depois no meio religioso. Então a gente está ouvindo, mas será que é verdade ou é mito? É uma mentira, é um mito que as pessoas falam, né? De boca em boca, fico passando, né? Falando na família, na igreja, na sociedade. Então nós vamos aprender hoje, né? Ler ou estudar a Bíblia deixa louco? Você já ouviu isso? Tomar o meu café? Então vamos tirar essa dúvida aí? Então prepara um tempinho aí, se você está aí na sua cozinha, dona de casa, minha irmã, minha amiga, você meu amigo está no escritório, não importa onde você esteja, que você possa separar um tempo. O tempo é a coisa mais importante do ser humano. Sempre gosto de falar isso, né? Porque é uma realidade, então a gente tem que administrar o nosso tempo. E tem um tempo para ouvir a palavra de Deus, o conselho da palavra de Deus, o direcionamento, né? Ler ou estudar a Bíblia deixa louco? Você já ouviu isso? Eu vou dar dois textos bíblicos para você desmistificar, ver que é uma mentira, uma boataria, esse negócio de ficar falando de boca em boca, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para averiguar mesmo. Eu vou ler o texto primeiro, eu vou ler Josué, capítulo 1, versículo 8. Preste bastante atenção, aqui é o próprio Deus falando com Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Marque aí, Josué, capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus mandando Josué ler, estudar, meditar, né? Claro que às vezes a gente não tem dia corrido, mas assim dá para administrar o tempo. Mas assim, deixa o desconto aí, né? Mas pelo menos, né, por exemplo, segunda você não conseguiu ler, chegou tarde de serviço, estava numa correria. Na terça você separa um tempinho, vem mais cedo, né? Dá um jeito no trânsito aí. Eu sei que não é fácil a vida de ninguém, eu não sou um hipocritão religioso, eu tenho as minhas dificuldades também, mas a gente tem que estar sempre separando um tempinho para ouvir o conselho da palavra de Deus. Outro texto é Isaías, marque aí, capítulo 34, versículo 16, que diz assim: Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo a juntará. Isaías 34, 16. Então, é Deus falando também aqui, através do profeta Isaías, com a nação de Israel, diz assim no Isaías 34, 16: Buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas falhará, nenhuma e nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo ajuntará. Eu poderia parar aqui e começar o sermão, falar da palavra de Deus, falar do conselho da palavra de Deus, que é tão bom, né? Nós vemos de Gênesis, Salmos, os profetas menores, os profetas maiores, os profetas que tiveram no Velho Testamento, né? Jesus vem trazendo, né? O verbo encarnado, a palavra que encarnou, João capítulo 1. Nós vemos o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Pedro, dando conselho a respeito da palavra de Deus. Nós temos que meditar nela, irmãos. Jesus falou que ela alimenta a nossa alma, a palavra de Deus que nos edifica, a palavra de Deus que nos exorta, a palavra de Deus que nos consola. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, é o livro de Deus, é o livro inspirado. Então, como que ele vai deixar louco, meu irmão? Como que ele vai deixar louca? Ele deixa louco o capeta, o Satanás, tudo aquilo que é inimigo das coisas de Deus. Mas uma pessoa que lê a palavra de Deus, medita, né? Busca o conselho na palavra de Deus. O salmista fala no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina, ela é luz que ilumina o nosso caminho, o nosso caminhar, o nosso andar. Outra coisa também que eu vou citar aqui, que você já ouviu, principalmente no meio dos pentecostais místico. Sabe que é uma pessoa mística? Aquela que acha que é tudo sobrenatural, esquece do mundo físico, que a gente tem que fazer a parte da gente, que a gente tem que ir em busca do conhecimento, né? Tá cheio de informação, a gente precisa de conhecimento.
Então é o cristão crente desse jeito, que só quer saber de revelação, de sobrenatural. Então eles falam assim, eles usam o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, cita fora de contexto. É um perigo isso, citar versículo bíblico fora de contexto. Tem que ler toda a narrativa, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não interessa o capítulo que é, você tem que ler inteiro, não pode citar versículo isolado. Claro que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela tem uma explicação, ela tem um teor, ela tem uma história linear. Que eu e você, meu amigo, minha amiga que está aí acompanhando o Jefferson Lourenço, nós precisamos entender. Então você já ouviu isso, né? Eu cansei de ouvir isso. A letra mata e o espírito vivifica. Para mim, a maioria que cita isso são os preguiçosos intelectuais, que não querem gastar seu tempo, né? Como eu falei, que a gente tem que dar tempo, lendo, meditando, pesquisando a palavra de Deus. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito. Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Então a interpretação, a exegese, isso aqui, quando eles falam, eles citam, para falar que você não precisa ler, não precisa estudar, isso se chama exegese Thundercats. É um jargão que os pentecostal místicos gostam, né? A letra mata, tem que estudar, Deus dá um pão quentinho, Deus dá na hora. Eu não duvido, o Espírito Santo ele usa, né, de várias maneiras, mas a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, manda a gente meditar, aprender, estudar, pesquisar a palavra de Deus. Né? Medita nesse livro de noite. Deus falou, irmão. Abra sua mente aí, abra sua mente, irmã. Eu não sou contra a liturgia de nenhuma igreja, desde que esteja embasado na palavra de Deus. Agora precisamos entender a palavra de Deus, que é clara, e é para todo mundo. Não é para um grupinho aqui, um grupeto ali, seleciona aqui, seleciona. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela traz exortação, conselho, doutrina, ensinamento para o povo de Deus. Então, exegese Thundercats. Na década de 80 passou aquele desenho, acho que na Rede Globo que passou, chamado Thundercats. Tinha um Laio que tinha, né, o olho de Tandera, a espada lá dos Thundercats. Ele era líder. Então, quando ele gritava o nome Thundercats, a espada abria dois olhos assim, e ele falava assim, visão além do alcance. Então ele estava no lugar, só que ele enxergava em outro lugar, ele enxergava além. Então as pessoas que citam esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra mata e o espírito vive, estão fazendo uma exegese, uma interpretação Thundercats. Estão indo além do que o texto fala. É perigosíssimo isso daí. Isso não tem nada a ver com a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo, a revelação do Senhor Jesus. Então é muito sério, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Claro que o ímpio vai pegar lá, o crente que está lá dentro da igreja está falando que a letra mata e o espírito vivifica, para que eu quero ler? Para que eu quero ler? Por que eu quero desenvolver o meu cérebro, o meu intelecto, para mim tornar uma pessoa, um ser humano melhor? Porque conhecimento liberta, né? Conhecimento traz a edificação, o amadurecimento, as experiências novas. Então temos que tomar muito cuidado. E nesse texto aqui, Paulo é bem enfático, ele está falando da transitoriedade da lei do Velho Testamento, da lei dos 10 mandamentos. Então, ele estava falando o que está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, é essa a interpretação. Você deve ler aqui do capítulo 3, do versículo 1 ao 18, para você entender melhor todo o contexto. Não citar o versículo isolado para defender a sua preguiça intelectual. Então é muito sério isso, né? A gente fala mesmo assim, Deus me traz essa mensagem, me inspira a trazer essa mensagem, esse ensinamento, mas a gente tem que entender. Então Deus está falando, Deus está ensinando você, você tem que colocar em prática. O segredo do cristianismo é colocar em prática. Então tome cuidado com essa interpretação, essa exegese Thundercats, né? Que você quer ter uma visão além do alcance, quer usar o texto para falar o que o texto não está falando. Isso daí, texto sem contexto, é pretexto para fazer heresia. Tome muito cuidado, é um jargão místico no meio pentecostal. Eu escutei muito, faz tempo que eu não escuto, mas eu escutei muito, né? A letra mata e o espírito vivifica. Isso daí é preguiça intelectual para não estudar. E o texto não diz isso. Ó, o texto não fala isso. O texto não está falando isso que você cita. Que você é que nem papagaio repetidor, né? Que nem aquela pessoa que fala que escuta o galo cantar, não sabe aonde começa a seguir o galo. Então tome muito cuidado. Então, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, deixa a pessoa louca, Jefferson, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Né? Se deixasse, Deus não daria esse conselho. Deixa eu tomar mais um golinho de café aqui, que eu falei bastante. Se deixasse louco, Deus ia dar essa instrução para
para Josué, que foi general, né? Entrou no lugar de Moisés, que Moisés morreu, Josué assumiu e ia liderar o povo de Israel. Aí o próprio Deus dá esse conselho para ele: medita neste livro dia e noite. Ou seja, leia, estude, aprenda, pesquise, principalmente o que os seus pais lá para trás, os patriarcas, escreveram a respeito de mim, a respeito de Deus, a respeito da criação. E eu quero encerrar essa colocação que eu estou fazendo hoje, né, nesse café aí, que eu tenho certeza que vai abençoar, enriquecer você, a sua casa e a sua família. Contando, eu tinha parado de estudar, eu parei de estudar na quinta série, né, na escola da Vila Garcia, Antonieta Ferrarese, no ano de 84, 1984. Parei de estudar, né, assim, desisti do estudo e fiquei sem estudar. E a vida continua, né, a gente sai da escola, para de estudar, né, cessa, né, tem muita gente que tem oportunidade, né? Eu tinha oportunidade, eu que não dei a continuação. Aí a vida vai, a gente casa, tudo, quer arrumar serviço, quer estar inserido na sociedade, a gente precisa do estudo. Então foi no ano de 1993 para 94 que eu tive o um encontro com Jesus, eu conheci o evangelho de verdade mesmo, genuíno, não esse evangelho raso que a gente está vendo em muitos sistemas religiosos aí que a gente vê na sociedade. Mas eu tive um conhecimento da palavra de Deus, e comecei a ler muito a palavra de Deus. Ganhei uma Bíblia Sagrada, né? Eu já li o livro de Jonas, que é um livro do Velho Testamento, que conta a história do profeta Jonas. Mas eu comecei a ler, meditar, estudar. E lendo, meditando, voltei, né, a ter o entendimento das coisas, né, de estudo. E voltei a estudar. Eu terminei a quinta série, eu fiz o ensino médio. Eu fiz o curso de bacharel de teologia na Universidade da Bíblia em São Paulo. Eu tive a oportunidade também de fazer vários cursos nessa área que eu estou agora, que é uma área de maneira de enxergar o mundo, cosmovisão, né? Eu estudo, eu pesquiso o ateísmo, o panteísmo e o teísmo. São áreas que eu estudo, áreas de pesquisa, que cai na área filosófica, né? A cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo, porque todo mundo tem uma interpretação de mundo, todo mundo enxerga o mundo, então interpreta, né? A partir de família, a partir de religião, a partir de sociedade. Isso é muito importante, a gente deve aprender, a gente deve melhorar, dá para a gente melhorar, tirar as incoerências, inconsistência da nossa vida, né? E lapidando, esmirilhando, que fala, né? E eu também estudo as teorias de origem, eu pesquiso a teoria do design inteligente, o criacionismo bíblico, a teoria da evolução e o Big Bang. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, que eu me interessei novamente pelos estudos, pelo conhecimento, e isso só melhorou eu como ser humano, como pai, como esposo, na sociedade. Como eu falei, eu me tornei um pesquisador, eu sou um pesquisador, eu sou um pregador do evangelho, mas também pesquiso, né, principalmente o design inteligente, a teoria da evolução darwinista, né, o neodarwinismo, o darwinismo universal, que fala a respeito de mecanismo, né, de vida, que entra na área da biologia também. Então, eu estudo o criacionismo bíblico através da palavra de Deus, estudo o design inteligente, a teoria do design inteligente, que é a complexidade redutível, né? Complexidade específica, a teoria da informação e o ajuste fino do universo. É antevidência também. Então, eu estou aí, tudo isso foi através de ler a palavra de Deus, só melhorou eu como ser humano, só melhorou. Então, esse boato, essa mítica, né? Esse mito que falam que ler e estudar a Bíblia deixa louco, isso é coisa de pessoas que não têm entendimento nenhum, sabe? Não despertou a sua intelectualidade. Então, e a Bíblia não dá respaldo para a gente fazer isso. Então, eu sei que estou falando com pessoas de várias denominações, credos religiosos, pessoas cristãos de várias denominações, mas isso serve para todo mundo, porque é a palavra de Deus. Para você que acredita que a Bíblia traz uma história linear sobre criação, queda e redenção, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, não importa se você está na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Metodista, na Batista, na Congregação, na Assembleia de Deus, na Deus e Amor, na Universal, na Quadrangular. Se você é um cristão e crê que a Bíblia é regra de fé e prática, então isso cabe para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar repetindo, né? A gente sempre tem esse costume de repetir. Então, mas desde que a gente repita uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? É Jesus. Quem é essa verdade? É a palavra de Deus, que nos liberta e traz libertação para que a gente conheça mais. Em Oséias capítulo 6 está escrito: conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o conhecimento, ele é maravilhoso em todas as áreas, né? A gente vai ter um período de vida nessa terra que a gente possa, como que eu falei, administrando a nossa família, administrando a casa, administrando o nosso trabalho que nós temos no Evangelho, no reino, na igreja, mas conhecendo a palavra de Deus, né? Conhecendo a respeito, né, da criação, a respeito da queda e a respeito da redenção. Esses dias que o teu irmão falar, não me lembro o nome dele. Ele falou que um pregador do evangelho, né, um pastor, um líder, um ancião, um cooperador, como eu falei, qualquer denominação que esteja, ele tem que pregar a respeito de criação, criacionismo e a respeito de ressurreição. São ênfase que a Bíblia traz. A Bíblia ela é cristocêntrica numa pessoa, no Filho de Deus, no Emanuel, no Salvador, Jesus Cristo. E nós precisamos conhecer de fato esse Jesus Cristo, que é uma maneira de vida. O cristianismo é uma maneira de vida. O cristianismo não é uma religião, um clube social que você vai nas quartas à noite, na sexta à noite e no domingo à noite. Então, o cristianismo é prática, é 24 horas a gente praticando, é um modelo de mundo, é uma visão de mundo, o cristianismo. Eu costumo falar, é verdade, o evangelho é o poder redentor em todas as áreas das nossas vidas. Então, se você entregou de fato a sua vida para Jesus, algo novo, alguma coisa nova deve acontecer. E nós temos que andar nessa novidade de vida que a Bíblia fala, ensina, proporciona, que o cristianismo traz. Então, a gente tem que entender. Ler ou estudar a Bíblia deixa louco? Então, eu não fiquei louco, né? Eu só melhorei a minha vida desde o ano de 93 para 94, né? Tinha uma vida tudo turbiada, uma vida destruída, né? Com envolvimento de droga, uma vida desgraçada. Hoje eu sei o que eu quero, né? Eu tenho planos, projetos, eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui na minha rede, né? Trazendo o ensinamento da palavra de Deus. Sei que sou esposo, pai de filhos, e eu tenho as minhas responsabilidades, assim como a gente tem, todo ser humano tem. Então a gente tem que ter uma responsabilidade de falar o que é verdadeiro, o que é correto. A verdade, ela permanece, ela perdura, passe tempo, passe dia, passe meses, e a verdade, às vezes não sempre, não importa aonde que ela está sendo falada. Os demônios que estavam no Gadareno, já viu essa história, viu a pregação, está lá nos evangelhos registrado. Eles falaram para Jesus, quando Jesus apareceu para ele, Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste aqui atormentar antes da hora. Então eles declararam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era quem é. Então a verdade é assim, ela é sólida, ela não amolece, ela não deteriora, sabe? A gente vê o evangelho deteriorado sendo pregado na sociedade. Não, o evangelho é um só, é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Jesus mandou a gente ler. A Bíblia fala que Jesus crescia em conhecimento e estatura para com Deus e para com os homens. Jesus ia no templo aprender como homem que era. Então ele deixou esse exemplo para mim e para você, para a gente entender o evangelho, entender a palavra de Deus, tomar cuidado com essas pessoas que às vezes não têm um compromisso sério com a palavra de Deus e ficam espalhando todo esse tipo de boato, de coisa que não tem nada a ver. Ler ou estudar a Bíblia deixa louco? Não, nunca deixou e nunca vai deixar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, isso é muito sério. A letra mata e o espírito vivifica. Está citando o versículo fora de contexto. Entenda esse versículo para depois você citar ele. É muito sério. Marque esses textos que eu dei para você ler, acompanhar, refletir, assim, ter assim, um entendimento melhor daquilo que eu estou tentando passar para você. Eu estou fazendo um resumo aqui daquilo que Deus me deu e eu tenho certeza que você entendeu. Então, o texto que eu dei é Josué, capítulo 1, versículo 8, que o próprio Deus manda Josué ler, meditar no livro. Eu dei Isaías 34, 16, que Deus está falando nesse texto através do profeta, buscai, 34, 16, buscai no livro do Senhor e lede. É para ler o livro do Senhor. Qual livro do Senhor? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Buscar entendimento. Jesus citou a palavra no deserto da tentação, lembra? Está escrito aqui na Bíblia que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito aqui na Bíblia que o Senhor Jesus derramou o seu sangue. Através do sangue de Jesus, a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus que fala da volta de Jesus. A palavra de Deus que fala que se a gente está em Cristo, em 2 Coríntios 5,17, nós somos nova criatura. Então Deus vai nos transformar através da tua palavra, do teu Espírito, do agir em nossas vidas. Que Deus abençoe, seja coerente,
Seja consistente, Deus é verdadeiro. As promessas de Deus que estão escritas na palavra de Deus são reais e verdadeiras para a minha vida e para a sua vida. Que Deus abençoe grandemente você, a sua casa e a sua família. Acompanhe o Jefferson Noronha nas redes sociais. Deus abençoe. Fique com Deus.